diálogo com o Leonardo Boff. É um livro assim, muito simples, porque é um livro de diálogo, é um encontro em que eles foram falando, foi gravado, mas ele é muito denso esse livro. Então foi uma das coisas que me marcou muito. Ele fala assim, 4 visões do ser humano. Ele não quer discutir qual que é certo e o que é errado. Ele fala assim, 4 é uma tentativa de esquematizar modos diferentes de pensar o ser humano. E aí ele não vai estar defendendo um ou outro, ele simplesmente coloca cada um que escolha onde a técnica é melhor. Né? Então, primeiro, o ser humano como uma dimensão unidimensional do ser humano. Né? O homem como matéria, como corpo apenas. Nesse tipo de abordagem, o corpo tem às vezes dificuldades, defeitos. O papel do médico é como o trabalho de um mecânico ou relojoeiro. Ele deve recolocar a máquina em funcionamento. Então, assim, isso parece uma visão muito grosseira, mas não é grosseira. Visões muito sofisticadas, até sutis do ser humano. Se hoje, aquele filme é sobre o robô que perdeu sentimento. O homem bicentenário. O homem bicentenário. O homem bicentenário com o Robin Williams. Robert Williams. Quer dizer, eu tenho outro também, Spielberg, que ele fez também. Sim, que é de uma criança. É esse que é da criança? Ah, da criança. A inteligência artificial. Então, assim, nós estamos vendo agora a possibilidade com os computadores de pensar uma subjetividade, de uma inteligência também sutil, que é possível pensando o ser humano só como um conjunto de neurônios. Quer dizer, que é possível fazer isso. E tudo, obviamente, está no cérebro, como está uma rede de sinapses. Né? Assim, o profissional de saúde ele deve recolocar a máquina em funcionamento. Tem se falado muito dessa divisão homem-máquina, e nessa abordagem o pensamento é apenas uma complexidade da matéria. Não só o pensamento, mas o sentimento. Né? É um jogo de sinapses do nosso cérebro. É a matéria que produz o espírito. Mas não há espírito fora da matéria. Né? E pessoas sofisticadíssimas pensaram nisso. Né? Freud, por exemplo, é uma pessoa que pensa nesses termos. Né? Quando ele fala, que ele usa um termo, que ele é francês, acharquement thérapeutique, encharcamento terapêutico. Né? Quer dizer, que muitas vezes acontece muito na medicina, porque o que eu tenho é só aquele corpo, então eu tenho que fazer todo o meu esforço para salvar aquele corpo. Né? E às vezes é uma atitude até humanista, fazer esse encharcamento terapêutico. Né? Então essa é uma visão, e é uma visão que ela está muito presente em muitos, mesmo que as pessoas sejam cristãs na vida privada, mas muitas vezes eles atuam como profissionais de saúde, como educadores, a partir dessa visão. Elas não fazem um pouco a ponte disso com o seu trabalho social. Né? É um pouco... Tem uma segunda visão, que ele chama de visão bidimensional, onde se considera o homem não somente como matéria, corpo soma, né? Mas também como alma, como uma psique. Essa visão não é uma crença, ela parte da observação do ser humano. Estamos no mundo dos terapeutas, quer dizer, das pessoas que observam o vivente, o ser humano vivo. Essas pessoas observam que a informação que anima a matéria viva talvez possa ter uma vida independente dessa matéria, que a informação pode ser retirada do corpo e podemos constatá-la, já que o corpo, mesmo quando o corpo se torna inanimado.
mas nada nos prova que essa informação não continue a subsistir e que essa informação, que se pode chamar de alma, tem uma vida independente da relação ao corpo. Quer dizer, aí eles continuam assim: o exemplo que mais me espantou é o de um homem cego que foi declarado clinicamente morto pelos dados do eletroencefalograma. Apesar disso, foi reanimado e voltou à vida. Esse homem começou a falar, descreveu a decoração do quarto onde ele se encontrava, a cor das mesas do cirurgião. Ora, esse homem era cego. Elizabeth Klober-Ross, uma pessoa que trabalha muito com a questão da morte e do morrer, né? Ela que trouxe esse caso. Elizabeth Klober-Ross conta que tentou compreender, pensou que alguém tivesse lhe dito anteriormente sobre o quarto e sobre as mesas do cirurgião. Mas essa explicação não era plausível, pois ele entrara no quarto em estado de coma. Essa experiência para ela foi muito perturbadora, como se a existência da alma, a informação da matéria, tivesse uma vida independente desta matéria, como se na alma não houvesse enfermidades ou os limites dessa matéria. Esse homem estava cego em seu corpo físico, mas sua alma era capaz de enxergar. Portanto, isso se dá a partir de um certo número de experiências que podemos aceitar ou rejeitar. Mas muitas pessoas acham que é ligado ao espiritismo, à Umbanda, ao Candomblé, eles trabalham muito com essa dimensão dessa alma que manifesta, né? É algo muito presente em muitas tradições de espiritualidade e que está presente também dentro do cristianismo, mas só que há muitas dentro das tradições do cristianismo, a ênfase é na relação homem e Deus, e deixa de lado essas coisas. Mas na Bíblia, ou tanto assim que Allan Kardec, ele traz vários exemplos da própria Bíblia, onde está essa questão dessa relação dos espíritos. Então é algo muito presente, é uma outra dimensão de pensar o que é o ser humano. O homem tem essa matéria, mas também tem uma alma que tem uma independência. É um conceito de alma que ele está trazendo aqui diferente da psicologia. Né? Depois ele traz um conceito que ele chama de divisão tridimensional. Na época de Filônio, esse aqui é os terapeutas do deserto, ele trabalha a partir que ele pegou textos de um cara que chamava Filon, que vivia em Alexandria, mais ou menos contemporânea a Jesus. Mas só que ele não conheceu Jesus, esse Filon. Ele era judeu, e eles faziam práticas terapêuticas muito integrais, muito ricas. Então ele começa a resgatar as práticas de Filon da Alexandria e traz para o tempo de hoje. Então ele está falando de Filon, na época de Filon de Alexandria, como atualmente, havia ainda uma outra visão do ser humano, uma visão tridimensional. É sempre o ser humano que é importante. É sempre preciso observar e notar que há nele uma dimensão que não é somente do mundo da alma. Ao soma, a psique há também o que os gregos chamam de nous, que corresponde aproximadamente à palavra de espírito em português. Nous é uma palavra difícil de traduzir. Ao nível da experiência, podemos verificar em nós mesmos. Não se trata somente da inteligência analítica ou da inteligência racional. Não se trata do mundo das emoções e do mundo do sentimento. Trata desse tipo de inteligência que na antropologia semita, judaica, terá o nome de coração inteligente. É uma inteligência silenciosa. É a experiência do homem de um espaço, de um silêncio, além do mental, além das emoções, além das sensações. Esta é uma sensação, uma dimensão do ser humano que os antigos reconheciam e que redescobrimos atualmente através de determinadas práticas de relaxamento profundo e meditação. Na prática terapêutica, há uma forma silenciosa de estar sentado,
E pode acontecer pela transfusão de serenidade, esse espaço onde a pessoa se reencontra algo deste silêncio interior. Essa prática vai lhe permitir não se identificar mais apenas com o seu corpo, e de não mais se identificar somente com o seu psiquismo, mas de descobrir essa outra dimensão do ser. Os antigos consideram o nous como a parte divina do homem. Né? Então, nous seria a dimensão que ele chama de dimensão noética. O Peroi também fala muito dessa dimensão noética. Quer dizer, é uma inteligência que os budistas sentam uma transcendência deles essencialmente nessa dimensão noética. Não é algo que está. Quando eu faço silêncio, quando Buda fez meditação várias vezes, ele ligou aos yogas, né? Mas depois houve um momento que eles falam debaixo de uma árvore, o pessoal refere muito a essa experiência, onde teve a iluminação. Foi justamente ele tocou essa dimensão noética, aflorou e ele viu coisas que de uma outra ordem. Então essa é a dimensão noética. Essa é uma dimensão muito forte, muito valorizada também em muitas tradições de espiritualidade. Né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, não é algo misterioso. Ele pode ser confuso para explicar, mas de alguma forma, todo mundo que já teve uma experiência contemplativa já viveu o que é esse coração inteligente que surpreende a gente. Né? Então, e ele fala uma quarta dimensão, a dimensão que ele chama de pneuma. Onde é que está? Está ligado ao espírito, né? O pneuma é aquilo. É uma palavra grega que está É ligado ao sopro. ao sopro. É o ar. Quer dizer, esse brilho que está em mim não é só algo que está em mim. Ela é fruto de um sopro que vem de fora de mim. Professor, no texto de Gênesis, no original, no latim também, o termo para façamos o homem à nossa imagem, ali a palavra traz essa ideia de sopro, quando eu estudei no seminário. E Deus soprou. Né? E no caso das escrituras do Novo Testamento, que a escritura é inspirada, aí eles usam o termo pneuma. Então, assim, é uma outra dimensão, porque não é uma alma que é uma continuidade de uma informação que eu tenho, que está além do meu corpo, que sobrevive, e aí que vários de vocês já relataram aqui experiências de ter tido contato com essas pessoas, essas entidades. Não é isso. Não é algo noético. É algo que eu entro em contato que está em mim e que me surpreende. Mas é algo de uma transcendência que está fora de mim e que manifesta, e que a imagem que São Francisco tem, quer dizer, o brilho, quer dizer, que está. Todos os místicos falam que Deus habita no coração do homem, nos místicos da tradição cristã, né? Mas mas o que eu tenho dentro de mim é um espelho, porque a luz não vem disso que eu tenho, ele reflete de uma luz que está fora de mim. Agora eu percebo como se fosse uma luz que está em mim, inteira. Mas eles percebem. Então essa é então eu acho legal que ele coloca 4 dimensões que as várias tradições religiosas, de alguma forma, que eu acho que é bom a gente ter essas 4 dimensões na hora que nós estamos lidando com os nossos pacientes, os nossos educandos. É porque eu vejo que precisa de um esclarecimento, uma perspectiva europeana. É porque eu sou bastante fã do Leroy, assim como eu sou bastante fã do Leonardo Boff. Nesse livro, Terapeutas do Deserto, ele vai pegar justamente essa concepção da antiguidade de Filon de Alexandria, ou Filon, não sei. E ele existem outros livros, como Cuidar do Ser, que é uma tradução de Lilu, que foi escrito por Filon de Alexandria. E outro livro também que eu posso mencionar é